Olá pessoal, então, seguindo a nossa sequência de vídeos, eu vou falar agora sobre o transporte, começar falando sobre o transporte passivo e o transporte dissoluto. Lembra que eu separei o transporte passivo em transporte dissoluto e dissolvente. Eu disse que soluto pode ser difusão simples ou facilitada e solvente, osmose, certo? Vou começar pelo mais simples, que é o transporte dissoluto, né, que é a difusão simples e a difusão facilitada. Tá? A difusão simples é a passagem de soluto livremente através da membrana plasmática. Então, assim, não precisa de proteína, não precisa de molécula sinalizadora, não precisa de nada. Essas moléculas, elas só chegam ali e passam. Então, quem geralmente faz isso são os gases. Tá? Quem consegue geralmente realizar essa difusão simples são os gases, porque eles são muito pequenos. Então, eles passam livremente. Então, oxigênio, por exemplo, consegue passar livremente. CO2, CO, entende? Então todos esses gases geralmente conseguem passar livremente. Até tem proteínas aqui nessa membrana, mas eles não precisam, eles passam entre os fosfolipídios. Olha que legal. Passam livremente aqui pela membrana. Isso é difusão simples. Por isso que é simples, é uma diálise, né? Uma passagem livre por essa membrana. E o melhor exemplo que a gente tem são as trocas gasosas lá nos alvéolos pulmonares, tá? Essa troca gasosa, vocês viram lá na fisiologia, a gente chama de hematose. Ok? Então, o que é essa hematose? É quando a gente inspira oxigênio e expira CO2. Por que a gente inspira oxigênio e expira CO2? Porque esse oxigênio que a gente inspira, ele vai lá para o pulmão, e lá no pulmão vai ocorrer uma troca, né? Então, aqui nessa região dos alvéolos pulmonares, o oxigênio ele vai passar para as hemácias, então ele vai entrar, e o CO2 ele vai sair. Eles vão ter essa troca gasosa mesmo, tá? Isso aqui ocorre livremente, sem necessidade de ter nenhuma proteína ali impulsionando. Naturalmente, o oxigênio vai entrando na hemácia e o CO2 vai saindo, tá? Por uma difusão simples. Então é o melhor exemplo que tem para dar, tá? Então ela é bem simples mesmo, como o próprio nome já diz. E a difusão facilitada? A difusão facilitada é a passagem de soluto por essa membrana, porém aqui é com o auxílio de proteínas específicas chamadas de permeases, tá? Então, quem são as permeases? Permeases são proteínas que permitem a passagem de moléculas através da membrana plasmática, tá? Então, são proteínas específicas, tá bom? Então, porque ela recebe o nome de facilitada por isso, porque essas permeases, elas facilitam o transporte dessas moléculas, né? E aí, quando eu falo dessas moléculas que precisam de permeases, geralmente estou falando de moléculas polares, tá? Não que uma apolar não precise. Se for uma apolar grande, por exemplo, vai precisar. Mas majoritariamente as moléculas polares grandes, né, principalmente, precisam de permeases para poder passar na membrana plasmática, tá bom? E essa permease, essa proteína, ela pode ser ainda dividida em uma proteína canal e uma proteína carreadora, tá? E aí, o que é uma proteína canal? São aquelas proteínas que elas estão atravessando a membrana, que é essa que eu mais desenho, né, que eu mais represento, tá? E ela está atravessando a membrana para quê? Para funcionar como uma espécie de ponte ali, para permitir que a molécula passe aqui por ela mesma, entende? Então, para evitar qualquer problema, né, como essa molécula ela não vai conseguir passar aqui entre os fosfolipídios, né, porque por questão de carga, por questão de polaridade, por questão de tamanho, se ela não conseguir passar aqui, ela passa por essa membrana, por essa proteína, desculpa. E aí essa proteína, que é uma proteína canal, ela passa a atuar como uma ponte ali, né? Então ela permite a passagem direta dessas moléculas, tá bom? E o que pode causar proteína canal, né? Você tem canais de diversos tipos e em uma complexidade absurda, gente. Então tem canais mais gerais que permitem a passagem de várias proteínas e tem canais muito específicos, que são canais, por exemplo, tem canal especificamente de sódio, canal especificamente de potássio, canal especificamente de cálcio. Então tem canais bem específicos. Então o que é um canal de sódio? É uma proteína muito específica que só reconhece o sódio ali. Então quando ela está fechada, quando o sódio chega, é como se ela tivesse uma tampinha aqui. O sódio chegou, ela abre essa tampinha e o sódio passa. Isso é uma proteína canal dependente de sódio. Uma proteína canal dependente de potássio, mesma coisa. O potássio chega aqui, ela abre, o potássio passa direto, como se fosse uma pontezinha mesmo. Proteína canal dependente de voltagem, ela precisa de um estímulo elétrico, né, que você vai ver muito isso nos neurônios,
Para quê? Para ela poder abrir e o estímulo passar ali. Então tem vários tipos de proteínas canais ali, tá bom? Mas a função dela é facilitar. Lembrando, gente, que como a gente está falando de transportes passivos, todos eles são a favor do gradiente, tá? Sempre indo do lado mais concentrado para o menos, para poder equilibrar. Então aqui, por exemplo, por que o oxigênio entra e o CO2 sai naturalmente? Porque nesse momento a gente tem muito mais CO2 fora, muito mais CO2 dentro e muito mais oxigênio fora. Como a gente tem muito mais oxigênio fora, o objetivo é entrar para poder equilibrar. Como a gente tem muito mais CO2 dentro, o objetivo é sair para poder equilibrar. Então sempre vai ter um equilíbrio ali, tá bom? Também temos as proteínas permeáveis como proteínas carreadoras. E o que seria a proteína carreadora? É uma proteína que ela possui sítios muito específicos, tá? E aí essa proteína ela atua bem parecido com a proteína canal, na verdade. A questão é que ela altera a conformação. A proteína canal ela é ativada, ela só se abre para a molécula passar. A carreadora não. A carreadora é como se ela tivesse assim. Quando a molécula ela se liga ali, ela altera completamente a conformação dela e abre assim. Então ela está aberta para fora, por exemplo. A molécula se ligou ali. Então se ligou a molécula que ela precisa, que é bem específica. Ela se fecha e se abre para dentro. Não vou fazer isso, não, a caneta vai cair. E se abre para dentro. Então, por exemplo, ela estava assim. Quando cai a molécula ali que ela quer, ela se fecha e se abre para dentro para quê? Para liberar a molécula ali para dentro. Então, é como se ela fizesse isso. Está ali fora. Caiu a molécula que ela quer, de interesse. Ela precisa liberar essa molécula dentro da célula. Ela se fecha para fora e abre. Nisso que ela abre, a molécula... Sabia que isso ia acontecer, mas dessa vez foi proposital. A molécula cai para dentro da célula, tá bom? Então essa é uma proteína carreadora, ela está carreando, ela está levando essa molécula para dentro da célula através de uma alteração na sua conformação, tá? E aí também, pode acontecer isso com sódio? Pode acontecer com potássio? Pode, mas em situações mais específicas. Então a gente tem muito mais proteínas canais do que carreadores, se a gente for pensar, para processos mais naturais, até porque é mais rápido, né? Mas tem proteínas canais para proteínas carreadoras para processos mais específicos que vocês vão entender mais para frente, tá? No próximo vídeo eu vou falar já de um outro transporte que também ainda dentro do transporte passivo, que é a osmose. Então até o próximo.